Olá, meus queridos, minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Toda Vida Tem Esperança, onde hoje eu não consegui resistir. Eu gostaria de fazer uma edição mais bonita, né? Porque vocês merecem, mas o desejo no coração de compartilhar essa experiência com vocês foi mais forte e venceu, mesmo com o cansaço do final de semana, estudando também, porque a gente não para, né? Mas eu não posso deixar de compartilhar essa experiência que eu tive na quinta-feira passada, na aula prática de sistematização de assistência de enfermagem. Como muitos sabem, eu curso quinto período de enfermagem, o curso técnico de enfermagem, estou terminando, graças a Deus, no final desse mês. Então, quem não sabe da minha história, por favor, se inscreva no canal ou assista os conteúdos, e aí vocês vão conhecer um pouco a minha história, o meu projeto, que é um projeto muito bonito. Quem puder me ajudar, se inscrevam no meu canal, no nosso canal, porque não é só meu, é de vocês também. E isso aí esse canal tem ajudado muitas pessoas, e não, sinceramente, não é um canal que eu faça com fins lucrativos, são fins informativos, né? E eu aprendi uma coisa quando eu estava na comunidade terapêutica, dependência química, de graça, que eu recebi de graça. E o conhecimento não pode ficar só para a gente tem que espalhar para o mundo, né? Por isso que eu estou aqui com vocês. Enfim, por favor, se inscrevam no meu canal, me ajudem, compartilhem, por favor, porque vocês vão estar não só me ajudando, como ajudando o nosso projeto e a muitas pessoas por todas as partes do mundo. Então, queridos, foi uma experiência muito forte na quinta-feira, né? Onde eu visitei pela primeira vez uma ala de oncologia pediátrica, e eu pensei que eu ia desmoronar, mas eu acho que talvez porque eu já tenho muitos antecedentes na família de câncer, né? De pacientes oncológicos. Eu também me interesso muito por essa área, é uma área que eu pretendia, antes dessa aula, estava na dúvida se eu iria me especializar ou não, e essa aula prática foi uma confirmação do que eu quero, né? Vocês vão entender depois, porque daqui a pouco. Vou tentar ser breve também, eu gosto de falar muito, e a experiência foi tão forte, tão magnífica, ver aquelas crianças, sabe, passando pelo tratamento de quimioterapia, algumas esperando na fila de transplante, algumas com estado mais estabilizado, outras com estado mais agravados, né? Mas, sabe, quando eu olhava aquelas crianças, eu via um olhar de tristeza, mas ao mesmo tempo eu vi um olhar de uma fortaleza espiritual tão grande. Aquelas crianças me passaram energia de força, sabe? Assim como eu não preciso que você chore por mim, eu preciso que você me traga conforto. Era isso que eu senti no olhar delas, no olhar das mães. Eles precisavam de conforto, então eu não desmoronei, né? Não desabei, né? Emocionalmente eu consegui me manter tranquilo, né? Consegui chegar e abordar alguns deles, alguns pacientes, algumas mães, conversei, tive umas trocas muito boas, né? Com algumas mães de experiências. Eu vou relatar alguns casos muito rápido para não demorar muito, né? Teve um caso de um menino que estava com anemia falciforme, com linfoma, né?
E 3 anos de idade, mas esse menino muito inteligente. Esse menino, nossa, diz que esse menino dá aula nos estagiários que vão para lá. Infelizmente, no dia que eu estive lá, ele estava com febre, já estava um pouco mais debilitado, né, por causa do tratamento, e ele só queria mãe, só queria mãe, só queria mãe, né? Então eu respeitei a vontade dele, ele não conversou muito. Em compensação, chegou um outro, naquele mesmo dia, menino de 12 anos, que estava também com leucemia e onde ele tinha perdido há poucas semanas 2 primas no incêndio, né? E uma de 4 e outra de 8 anos, e 2 amiguinhos na cidade que ele morava, no interior de Alagoas, sertão de Alagoas. Isso daí afetou o emocional dele, né? E também, claro, ajudou a baixar a imunidade dele e teve que retornar ao hospital para fazer tratamento, né, oncológico. A mãe dele é uma pessoa muito simples, né? A maioria desses pacientes que estavam lá, pessoas, famílias humildes, mas a mãe desse rapaz, né, de 12 anos, ela tinha uma espiritualidade tão forte, ela parecia muito leiga no assunto, mas ela estava ali numa fé. E sabe o que foi que ela fez? E a comunidade? Eles rasparam o cabelo, num gesto de unidade, num gesto de fraternidade, sabe? De esperança que o filho vai melhorar. E eu achei isso muito bonito, isso me tocou muito, né? E o que me tocou também foi um último caso, para eu não me delongar. Gostaria muito de passar muito tempo falando com vocês aqui, porque são sentimentos fortes que palavras não dá, simples palavras não dá para explicar, né? Só para vocês sentirem um pouco como é necessário profissionais para essa área de oncologia, né? Pediátrica, oncologia dos adultos também, mas a pediatria, a oncologia pediatria, assim, me fascinou. Não que seja uma coisa bonita, não é, mas que eles precisam de muito conforto. Existe sim alguns pacientes terminais, mas nós, como eu me colocando como enfermeiro em formação e com minha experiência como técnico de enfermagem, que eu já estou me formando, o meu lema, enfermagem com amor e a humanização da saúde, sempre lutarei por isso. Não sou político, mas eu sempre serei um profissional da saúde que vai lutar pela humanização da saúde e que vai lutar pela empatia, né, e pelo conforto. No que eu puder fazer para confortar o paciente, a família, a saúde mental, porque quem tem câncer mexe muito com o emocional, tanto do paciente como da família. E eu vi nessas crianças uma força incrível. A criança de 3 anos de idade, a mãezinha dela me disse, sabe o que foi que ele me disse ontem? Ele olhou para mim e disse, mamãe, me perdoe, chorando. Eu disse, meu filho, você não tem que me perdoar, eu te amo. Mamãe, mas você sofre, você está sofrendo, eu não quero que você sofra. Me perdoe, por favor. Uma criança de 3 anos percebeu que a mãe estava sofrendo e ele se sentiu culpado por esse sofrimento e ele
sente as consequências da doença com 3 anos de idade, né? E tinha outra mãezinha lá, né? Esse é um último exemplo que eu vou passar para vocês, senão eu vou falar muito, que essa criança tinha já tido, em 2 anos de idade, ela foi diagnosticada com leucemia e foi um choque para os pais, né? Porque a criança tinha hábitos saudáveis, tal, teve um parto normal, a gestação dela foi normal, teve pré-natal, tranquilo, e os pais com um nível de educação muito boa, né? Também, alimentação saudável, mas de repente, com 2 anos de idade, a mãe e o pai descobrem que essa criança tem um diagnóstico de câncer, de leucemia. Correram para o hospital, a criança foi tratada, submeteu a quimioterapia e, graças a Deus, o primeiro tratamento deu resultado. Ela ficou 1 ano sem sequela nenhuma da leucemia e quando já se pensava que a criança já estava curada, que já havia a remissão da leucemia, retornou há poucos dias. E no dia que a gente estava no hospital, na quinta-feira passada, a criança tinha chegado lá com os pais. E a mãe numa fortaleza, sabe? Numa fortaleza. E a criança primeiro estava assim, muito debatida, muito debilitada, sabe? E com vergonha, muito tímida. Eu com mais uma equipe de 3 colegas e minha professora querida, Áudria, né? Uma equipe fantástica também, que está fazendo essa aula prática comigo. E elas conseguiram, sabe, manter um relacionamento interpessoal, criar um relacionamento interpessoal com essa criança, mas depois de um tempo que a gente estava lá fora, aí a professora disse: vou dar uma missão para vocês. Vocês vão lá conversar com aquela mãezinha, aquela criança, e ver se vocês conseguem tirar algumas informações dela, porque ela parece ser mais forte e eu notei que ela tem ajudado muitas pessoas aqui. E eu já gosto de falar, eu gosto de me relacionar e eu já me ofereci, eu vou, professora, eu aceito o desafio, e fui. E meus colegas também me ajudaram muito. Nós fomos e eu cheguei, né, devagarzinho, conversando com ela, disse: olha, notei que a senhora está aqui, já ajudou outras mães com informações, e aí comecei a conversar com ela, e ela ficou à vontade, perguntei se ela poderia me contar um pouco da história dela, filha, ela me contou tudo, né, que da primeira vez foi aquele choque, e da segunda vez também, mas a criança está com 5 anos de idade, né, e entrou agora, como foi uma segunda recorrência, ela entrou pela fila de transplante, né. Aqui em Maceió ela não vai poder fazer esse transplante que não tem, então ela está na fila de espera para fazer o transplante em Recife, que se Deus quiser ela vai conseguir, transplante de medula óssea, e vai se recuperar, né? É isso que eu espero, né? Pela fortaleza da criança. Ela me disse que de 10 crianças que estavam se tratando com ela, só 2 conseguiram sobreviver. O primeiro tratamento foi ele, mais outra criança. E ela estava lá, sabe, naquela força, com o filho debilitado. E daqui a pouco aquele menino começou a brincar com meus colegas, a interagir, a pintar, a sorrir, né? Aí o pai começou a conversar comigo também, a mãe, né? Eu comecei a interagir também com a criança. E o pai chegou para mim e a mãe também disse: sabe o que é que nós precisamos? Nós pais que temos filhos com essas patologias oncológicas, né? Nós precisamos de profissionais de saúde como vocês, que tenham empatia, que venham conversar com a gente, que tenham uma palavra de conforto, porque muitas vezes a gente sabe que a doença é uma doença muito difícil, né? Nós temos que reconhecer a doença.
tratamento não é fácil. O tratamento não é fácil para um adulto, imagine para uma criança. Aí é onde eu quero chegar, entendeu? Então, eu, sinceramente, eu vou, assim que eu acabar a minha graduação de enfermagem, eu vou fazer minha especialização na enfermagem oncológica na área da pediatria. Não, eu tinha algumas dúvidas e todas as minhas dúvidas foram sanadas nesse dia. Foi um grande presente que a enfermagem me deu, né? Através de Deus, em primeiro lugar, e uma aula maravilhosa que minha professora Adria, né? Andrea me proporcionou, meus colegas de equipe, né? A Norma, o Ju, o Anderson também me proporcionaram com a unidade deles, uma química muito boa entre a gente, né? E é isso, gente. Tenho tanta coisa para falar para vocês, mas eu não resisti e resolvi fazer esse vídeo, gravar esse vídeo de improviso, só para dizer a vocês que a cada dia que se passa me apaixono mais pela enfermagem, por essa área da oncologia. E como eu disse no vídeo passado, ainda serei um excelente enfermeiro oncológico, especializado em oncologia pediátrica também. Mas a área da saúde mental continua, viu? Dos meus planos, né? E, na realidade, quando a gente vai fazendo, sabe, esses cursos de saúde, quando a gente gosta do que faz, quando a gente ama, que é o meu caso e de muitos profissionais que levam humanização na saúde, que batem nessa tecla da saúde ser humanizada, né? O campo da saúde é uma caixinha de surpresas, vai se abrindo, vai se abrindo, se abrindo. É apaixonante e a gente vai se apaixonando cada dia por uma área. E eu sou apaixonado pela oncologia, pela saúde mental. A obstetrícia também tá, saúde da mulher tá querendo tomar conta do meu coração também, né? Nossa, mãe, eu não sei o que é que eu vou fazer com o meu coração, não vou ter que clonar ele.